Olá pessoal, estamos aqui de volta para dar continuidade aos nossos vídeos, né? Vamos continuar falando sobre a Irmandade da Serpente, que eu já havia parado há algum tempo, mas vamos continuar. Essa série sobre a Irmandade da Serpente ela é interconectada com todas as outras séries. Aqui nós começamos lá do início da história da civilização, que é bem comentado no livro do William Bramley, Os Deuses do Éden. Hoje nós vamos falar sobre um outro livro que também fala sobre esse assunto, que é um livro do Philip Coppens. Ele é falecido já há alguns anos, ele fez alguns filmes da Discovery, participou da série dos astronautas antigos, né? Dos antigos astronautas. E, infelizmente ele faleceu de câncer, mas deixou um trabalho muito interessante. E eu vou começar a comentar sobre o livro dele. E a velha questão, né? Algumas pessoas acreditam que a questão dos antigos astronautas possui uma resposta fácil e direta, né? Como, por exemplo, sim, eles existem, sim, de verdade. A coisa não é bem assim, né? É verdade, eles estavam aqui desde o início. Muita gente polemiza isso. E uma das pessoas famosas, todo mundo conhece, inclusive aí no Brasil, é o David Icke, que é super polêmico. Ele foi apresentador de esportes da televisão BBC e até 1990, até que ele é uma pessoa muito mística, um médium disse a ele que ele era uma espécie de curador e que tinha sido colocado na Terra com uma missão. Isso além dele fazer experiências com algumas drogas alucinógenas, que eles chamam de droga de poder, etc. Uma pessoa bem polêmica. Então, em 29 de abril de 1991, ele apareceu no popular talk show da BBC, apresentado por Terry Wogan. E lá ele se proclamou, ele disse que era o filho de Deus, ele anunciou à nação britânica, né, que o mal controlava o planeta Terra há 12 mil anos. Mais tarde ele ia acrescentar que essa força maligna era reptiliana e que por baixo da pele da rainha britânica, Rainha Elizabeth II, a minha rainha, existia um réptil escondido. Não sei se foi por causa disso que ele foi bloqueado para entrar aqui no Canadá, em Quebec. Ele teve que voltar. Teve alguma confusão com ele. Mas então ele disse que todo mundo, e não só a rainha da Inglaterra, ele já citou várias personalidades no mundo inteiro que são reptilianos. Inclusive, eu não lembro o nome agora, tem um político australiano que se ofereceu para submeter um exame em um veterinário para provar que ele não era reptiliano. Você vê como o David Icke é meio doido. Eu tenho muitas coisas dele interessantes. Ele fala muita coisa interessante que é importante prestar atenção, embora tenha algumas maluquices no meio. Como sempre nessa área de ufologia e teorias da conspiração, o grande gancho é saber separar o joio do trigo, é pegar nas informações o que é interessante e refugar outras em todos os setores. E com todos esses autores, todo mundo vai trabalhar que trabalha nessa área sabe, né? Então, o David Icke então viajou pelo mundo, ele proclamou que a humanidade era escravizada por seres alienígenas, né? Ele disse que nos últimos anos, na maioria das apresentações que ele realizou pelo mundo, né, ele viajou pelo mundo inteiro, ele disse que tudo isso estava interligado, toda essa história estava ligada a esses senhores alienígenas, inclusive os eventos que cercaram o 11 de setembro. David Icke ele é o conspiranoico, né, daqueles que argumentam que a resposta para a pergunta sobre os alienígenas, os antigos extraterrestres, ela é autoevidente, ela já está aí, né? A partir de fatos que nós já conhecemos. Então ele diz que nós somos confrontados então por uma gigantesca conspiração e que partes da evidência, por padrão, estão escondidas de nós. Isso nós discutimos lá na Irmandade da Serpente também. Então, ele começou a fazer sucesso bem depois do William Bramley. Então ele diz que, por exemplo, 400 pessoas mais ricas da América têm tanto dinheiro quanto os 150 milhões de americanos mais pobres. Mas isso acontece em todo mundo, inclusive aqui no Canadá. Tem uma elite super rica, mas não é rica, não é pouco rica, é muito rica, né, que domina todo o sistema, basicamente. Mas para Icke, ele achava que tinha muito mais do que isso escondido por trás, né? Ele argumenta que existe uma rede de famílias que hoje estão no controle do mundo e que sempre foi assim. Eles eram uma elite instalada pelos nossos senhores alienígenas, lá atrás, por mais de 6 mil anos, e eles governaram e governam o planeta Terra
E essa linhagem poderia ser traçada desde a Suméria, Babilônia, via Roma, Grécia, Roma, até a aristocracia europeia. Isso também faz sentido. Se formos pesquisar, faz muito sentido. E a partir daí essa linhagem foi exportada para o mundo inteiro através do colonialismo. Né? Cada vez que um país colonialista conquistava um lugar e dominava, como a Inglaterra dominou meio mundo durante um tempo, foram os portugueses, espanhóis, entendeu? Os portugueses, espanhóis. Né? Sempre essa linhagem era exportada. Né? Então, a partir daí, ela foi exportada para o mundo inteiro, através do colonialismo, e se tornou o principal impulsionador de várias sociedades secretas. Né? Falamos sobre ela, a Irmandade da Serpente é uma, depois veio surgindo no Egito a maçonaria, a Rosa Cruz, entre outras, né? Os Templários. Então, quando essas colônias atingiram a independência, de acordo com Icke, isso aí era meramente superficial, era apenas um disfarce. Né? Já que as linhagens da família e as sociedades secretas mantinham controle sobre a Europa e suas antigas colônias. Então, resumindo, né? O mundo inteiro, acredita Icke, portanto, era dominado por essas famílias. Bem, Icke acredita, né, também que, até, portanto, que os eventos dos ataques de 11 de setembro foram manipulados. E foram. Com certeza foram. Isso já é uma outra história. E é complicado até conversar sobre isso aqui. Mas é um evento que foi manipulado. E se não foi encenado, né? Isso tudo para centralizar o poder até o ponto em que os humanos são nada mais do que meros espectadores nesse cenário, nesse teatro todo, né? Então, controle, nós somos como no filme Matrix, né? E muita gente nem quer saber da verdade, não interessa, está muito satisfeito com a Matrix, né? Preferiu ficar tomou a pílula azul. Então, ao longo da série de livros, ele publicou vários livros e apresentações, as apresentações dele são megas, né? São shows. Ele se apresenta mostrando que os humanos são iguais a robôs e pedem que os humanos se rebelem e se libertem dos seus senhores escravizados, e ele aponta como culpado esses alienígenas. Ele é fãzoca dos reptilianos. Agora, tão extremo quanto a teoria do David Icke, né, porque ele acredita que tudo está interligado, então há realmente apenas uma grande conspiração, mas ele não é o primeiro a expor essas teorias. Né? O Icke acredita, e muitas pessoas também acreditam, que isso é verdade, que exista uma agenda alienígena. Eu tenho conversado sobre isso, já fiz algumas lives, alguns hangouts, sobre essa agenda alienígena. É claro que ela existe. Essa agenda está sendo seguida. Nós vamos chegar lá. Aos pouquinhos nós vamos costurando essa colcha de retalhos, procurando achar o desenho final. Mas existe uma agenda, sim. Ela está aí presente. No passado, né, segundo o David Icke, né, uma raça extraterrestre veio a esse planeta e a colonizou. Em algum momento, esses alienígenas partiram ou se retiraram do palco. Né? E os manipuladores humanos, os alienígenas que ficaram por trás do palco, os que permaneceram no nosso planeta, continuaram a controlar a humanidade. Isso é muito parecido, ele compara como se fosse um zoológico. Tem um outro grande pesquisador, ufólogo também polêmico, um padre jesuíta chamado Salvador Freixedo. Ele publicou um livro sobre isso, vários livros sobre o assunto, nos comparando a um zoológico, como se nós fôssemos escravos. Os deuses da... Porra, bicho. Ele não foi o primeiro. Teve um padre jesuíta chamado Salvador Freixedo, que publicou um polêmico livro, publicou vários livros. O deles é Granja Humana, o mais polêmico, onde ele fala que nós seríamos apenas habitantes de uma grande granja humana a serviço desses extraterrestres. Ele abandonou a igreja, né? Ele era jesuíta, imagina, os jesuítas são poderosos, são muito inteligentes. Ele abandonou a igreja, se transformou num ufólogo, escreveu vários livros, mantém, ele está vivo, deve estar com uns mais de 90 anos agora, mas eu vi a última entrevista dele super lúcido. Ele é bem polêmico, e nós temos vários autores que falam sobre isso. O interessante é que os deuses do Éden, que eu comecei a comentar lá na Irmandade da Serpente, lá nos primeiros capítulos do livro do William Branham, ele foi o primeiro, né? Ele diz que, na verdade, as entidades, ou uma entidade, né, que como uma mão oculta, manipula os eventos mundiais, tentando colocar a humanidade contra si mesma, promovendo a guerra sempre que pode. Porque o William Branham, ele começou a fazer a pesquisa dele sobre a violência do nosso planeta. Como é que é possível que um planeta tão lindo, tão pequeno, tão maravilhoso,
possa estar permanentemente em guerra desde que ele existe. O nosso planeta é um planeta de guerra. Não é nem o planeta Marte, que é o planeta da guerra, simboliza sempre a guerra, não. É o planeta Terra. A matança aqui existe desde que existe o homem. E está acontecendo agora, nesse exato momento, nós temos regiões do nosso planeta em conflito. São fronteiras fechadíssimas. Os países mais evoluídos fecham as suas fronteiras. Os outros mais pobres são explorados. Essa coisa existe há milhares de anos, né? Então, os deuses do Éden, o William Bramley fala sobre isso, sobre essa mão oculta que ele achava. E na pesquisa dele, vou ler aqui um trecho do livro, para vocês entenderem, ele diz que sentiu que tinha que se aprofundar muito na pesquisa por que o homem era violento e por que existiam as guerras sem fim. Ele relatou suas descobertas no livro dele. Esse livro foi publicado em 1989. The Gods of Eden, Os Deuses do Éden, que basicamente fala, né, sobre os supostos senhores alienígenas, né, antigos, astronautas da antiguidade. O livro foi anunciado como uma verdade, né, mostrando a infiltração extraterrestre e a conspiração para manter a humanidade acorrentada. O Bramley chegou a essa conclusão alguns anos antes de Dave Icke. Dave Icke veio depois. Embora suas teorias sejam essencialmente idênticas, né, que uma mão invisível estava garantindo que nós sempre estaríamos lutando o tempo todo ao invés de nos libertarmos espiritualmente. Isso quando eu conversei também lá nos últimos vídeos sobre a Irmandade da Serpente. É uma prisão espiritual. Eles não deixam que a gente se liberte espiritualmente. Nos mantém nessa matrix onde eu tenho que acordar todo dia, trabalhar, né, pagar minhas taxas, pagar os impostos para acordar no dia seguinte, fazer o mesmo ritual, todo, bilhões de pessoas nesse ritual de escravidão sem fim, onde não sobra muito tempo para você se libertar espiritualmente, onde não sobra muito tempo até para escutar uma música, para ler um livro, porque nós estamos presos a essa roda viva da Matrix. Então, como ele estava comentando, ele dizia que o importante era que nós aprendêssemos a nos libertar espiritualmente. Enquanto Bramley adotou uma abordagem mais pragmática, né, menos sensacionalista, ele queria abordar o maior paradoxo de todos. E ele abordou, para mim, também um dos maiores paradoxos. Né? Por que as religiões que pregam o perdão, pregam o amor, todas elas, gentileza e paz, mas ao mesmo tempo elas são um dos principais contribuintes para a guerra? Quase todas as guerras que nós temos no nosso planeta foram causadas por religião, seja ela qual for. Sempre. Até o budismo já teve a sua guerra, a guerra das relíquias, e Buda jamais quis criar alguma religião. Então, ao mesmo tempo, né, ele prega religião, gentileza e paz, ao mesmo tempo são os principais responsáveis pela maioria das guerras. Então algo estava errado nesse jardim do Éden. Né? Não tem jardim do Éden coisa nenhuma aqui. E para Bramley, os deuses que diziam as coisas, né, eram os deuses que sempre diziam uma coisa e faziam completamente o contrário. A tese de Bramley, portanto, ela vem em duas partes. Né? Primeiro, a conspiração para manter a humanidade escravizada. São vários autores que concordam sobre isso, inclusive eu. E como? Fazendo continuamente elas lutarem um contra os outros e nos certificando que estamos constantemente vivendo com medo ou como escravos, né? De alguma coisa, nós não sabemos. O tempo todo. E nós somos escravos do sistema monetário, do sistema financeiro. Estamos presos a um cartão de crédito. E não tem jeito. O papel do dinheiro está sumindo. Tudo é no cartão. Tudo é com o celular. Tudo você vai viajar, você não usa mais dinheiro. Então, nessa análise do mundo financeiro internacional, ele revelou que ninguém, na verdade, quem está aqui na matriz, sabe quem puxa as cordas. É uma coisa interessante, até aí no Brasil, quando eu morava aí, eu nunca soube quem era o Conselho Monetário Nacional que determinava qual era a taxa de juros. Você nunca sabia o nome dessas pessoas. O que é? Quem é que estava ali no Conselho Monetário Nacional para determinar o quanto eu ia pagar de taxa de juros? Os bancos centrais do mundo inteiro, a grande maioria são bancos centrais, são particulares. O Banco Central nenhum é banco do governo. É uma instituição particular que dita as normas monetárias e financeiras de um país, como é o Federal Reserve nos Estados Unidos, o Banco Central do Brasil, o Banco Central do Canadá. São bancos particulares administrados e dirigidos por pessoas superpoderosas e que ninguém conhece. Bom, o Bramley, ele viu em tudo isso, né, o princípio de funcionamento de um esquema que vem de muito tempo.
Ele sabia que não, que agora que o dia que a humanidade encontrasse a resposta para isso, descobrisse quem é que manipula, que puxa as cordas, nós nos libertaríamos, né? Porque isso é um jogo que foi inventado por um punhado de indivíduos a portas fechadas em algum lugar do planeta, em algum ponto do tempo. Nós não temos nem ideia quando isso começou, mas existem pesquisas mostrando que isso começou lá na Babilônia, essa história de controle financeiro, taxa de juros, empréstimos bancários. Em algum lugar no espaço e tempo isso foi criado. Dividir para conquistar. Foi uma das mais famosas frases de César. Dividir para conquistar. É o que acontece nos países que são envolvidos com brigas políticas, como no Brasil, sempre tem uma briga de uma facção contra a outra, socialistas contra os capitalistas, comunistas contra os democratas, isso é no mundo inteiro. Enquanto as pessoas estão se degladiando e brigando, e nisso a mídia tem um papel importantíssimo, isso é no mundo inteiro, vocês não estão preocupados com o que está acontecendo lá em cima ou por trás das cortinas. A manipulação continua, né? Brahmani viu isso como princípio de funcionamento ao longo do tempo, né? O princípio do funcionamento dessa prisão ao longo do tempo, isso em todo o mundo. A segunda parte da teoria de Bradley que envolveu quem estava por trás disso. Ele continuou as pesquisas dele, né? Quem eram essas pessoas que ficavam controlando tudo a portas fechadas? Então ele arriscou a reputação dele nos Estados Unidos, no mundo inteiro, e depois ele fez várias aparições no Discovery, né, em outros canais de televisão. Ele concluiu, ficou muito apavorado, ele falou, pô, não tem outra saída. Ele concluiu que esses seres eram alienígenas. Foi um choque para ele. Ele ficou espantado. Depois de toda a pesquisa, levou anos pesquisando, falou, pô, o que está manipulando a humanidade aí por trás é alguma entidade alienígena. A ideia pode parecer ridícula, né, mas foi logicamente quem mais, além de o que ele diz, quem mais, logicamente, né, seria capaz de manipular a humanidade em todo o planeta durante todo esse tempo. Apenas alguém que estivesse acima de tudo, que estivesse acima desse controle terreno. Ele observou que a noção de uma intervenção alienígena nos assuntos humanos é muito tolerada quando é expressa como obra de ficção científica, né? Mas é muito mal recebida quando é sugerida como fato real. Estamos conversando, a maioria dos ufólogos aqui na América do Norte, Canadá, na Europa, que tem pesquisado, tem chegado a essa conclusão. Existe alguma coisa, existe um poder paralelo por trás, né? Isso tem várias evidências a isso, dá conversa para muitas horas. Então, poucos sujeitos hoje, isso está escrito no livro dele, do Bradley, poucas pessoas são tão cheias de falsas informações e fraudes e loucura quanto os famosos ufólogos. A ufologia está cheia de péssimas informações, de escândalos, de briga de ego, de briga de poder, né? Tudo que envolve disco voador e ufologia ficou uma confusão, uma bagunça incrível, ninguém sabe por onde começar, nem sabe em quem acreditar. Como eu falei no início, leia, analise e tome a sua decisão, né? Qual o caminho que você vai seguir. Basta ver qual que faz mais coerência, né? Porque é devido até do que eu falo, é evidente. Pesquise. Então, muitas pessoas sinceras que tentaram estudar o assunto, elas ficam conduzidas como se fosse um cachorro correndo atrás do rabo, né? Porque é muita quantidade de desonestidade, de fraude. Então, um pequeno número de pessoas procurando notoriedade, procurando fama, faz uma bagunça, uma intenção deliberada de ofuscar quem quer falar sério sobre o assunto. Existem vários canais sérios, mas existe muita coisa, muita loucura. Inclusive na área das canalizações, então, tá um festival, né? Isso aí atrapalha o campo de pesquisa com relatórios falsos, explicações insustentáveis, evidências fraudulentas e, por trás dessa cortina de fumaça toda, existe, como diz o Bradley, ampla evidência de visitas extraterrestres à Terra. E isso ele achou que era péssimo, era muito ruim. Ele achou que foi a pior resposta que ele pôde encontrar, foi que isso era real. Então, ele diz que um estudo aprofundado do fenômeno OVNI revela que ele não oferece uma brincadeira feliz através de um excitante desconhecido. Eu sempre falo, isso não é brincadeira. O fenômeno UFO, ele aparece, ou OVNI, né, OVNI em português,
parece mais e mais como uma das realidades mais sombrias já confrontadas pela raça humana. É séria a coisa. Então a ufologia é rica, né, em histórias de conspirações, de governo, acobertamentos, todos afirmando que os governos do mundo conhecem a verdade, mas escondem ativamente dos seus cidadãos que há uma presença extraterrestre na Terra. E tem sido isso por séculos e séculos e séculos. O mais intrigante é que o Brown escreveu sobre isso uma década em que uma série de revelações, antes da década, né, antes dessa onda começar, dessa onda de ufologia, né, uma série de revelações de indivíduos que afirmavam ter servido a instituições militares de inteligência ou governamentais e começaram a vazar informações para o público. Ficou uma onda, de repente, foi depois dele. O Corey God, entre outros, Dave Wilcock, tem vários, tem uma lista enorme aí. Né? Então, e eles continuam fazendo conferência nos Estados Unidos, falando à vontade, e não sofreram até agora nenhum problema dos órgãos de segurança. Enquanto no passado alguns ufólogos eram perseguidos, alguns foram até supostamente mortos, ou eram ridicularizados, né, na mídia, etc., essa turma continua aí fazendo shows pelos Estados Unidos inteiro, pelo mundo. Né? Então, eles começaram a vazar essas informações e eles diziam que testemunharam a presença de raças extraterrestres e que elas competiam entre si e que as organizações humanas clandestinas, que é o governo secreto, se utilizavam deles para manter seu poder e influência sobre a humanidade e que haveriam também facções, uma brigando com a outra. Então, a figura mais proeminente nessa coleta de informações de denunciantes, que vocês no Brasil devem conhecer, é o Steve Greer, que era médico, e ele fez várias divulgações, ele é ativista, né, um grande ativista, ele é bem atuante na campanha da abertura desses documentos, finalmente a abertura total do governo, abrir o jogo do que está acontecendo. Ele sempre já tem um blog dele, tem vários livros escritos, ele também faz várias conferências pelos Estados Unidos e pelo mundo, tem um número enorme de seguidores, ele tem um programa, ele tem um encontro, sempre eles marcam um encontro no deserto, mas ele já caminha para um lado de contato e canalizações, etc. Mas é um camarada que ele diz que reúne várias informações fidedignas desses informantes, né, que naturalmente aparecem com outro nome, etc. Eles não vão dar todas as informações. A grande maioria deles são agentes de desinformação, outros realmente tiveram ligações com programas secretos do governo, podem falar até um certo nível, eles sabem disso, que se passar de um determinado nível de segurança fica barra pesa para eles, né? Eles podem inclusive serem presos. Existem vários níveis que você pode falar. Mesmo essas pessoas que falam que trabalharam, ou políticos que vêm à televisão, aos jornais, confirmarem algum avistamento ou contato, eles sabem até onde eles podem. O próprio Paul Healy, aqui no Canadá, falou sobre isso. Ele só podia falar até ali. Dali para frente não podia. Todos eles têm essas limitações. Muito bem, um dos mais famosos denunciantes dessa área foi o coronel Philip Corso. Ele alegou que o presidente Eisenhower assinou um tratado com seres extraterrestres no seu livro The Day After Roswell, ou Um Dia Depois de Roswell. Ele descreve, abre aspas, nós tínhamos negociado uma espécie de rendição com eles desde que não tivéssemos que lutar contra eles. Eles ditaram os termos porque sabiam o que nós mais temíamos seria a revelação. Quer dizer, eles sabiam que os governos não queriam revelar toda a verdade. Então fizeram um tratado e a maioria dos denunciantes dizem que esses tratados foram estabelecidos após a década de 40, depois de acidentes com OVNIs ou contatos estabelecidos. Eles dizem que isso foi feito oficialmente, embora secretamente, né? Mas aonde o autor Bramley difere dessa postura típica, né, é que ele afirma que os alienígenas sempre estiveram presentes. Não teve acordo nenhum. Não foi preciso acordo nenhum, porque eles já estavam aí, né?
Ele acha que sempre essa turma teve aí e não estavam operando através de tratados secretos, mas através da manipulação de governos humanos ou situações como a guerra, como nós falamos. Ele começou a pesquisar essa história da guerra humana em 1979. E inicialmente ele ia se concentrar apenas, né, nesse fenômeno da guerra. Ele estava estudando a guerra. E ele diz, foi durante essa pesquisa, né, que ele identificou uma grande contradição. Nós fingíamos ser seres humanos religiosos que afirmavam que existe uma alma dentro de nós, mas milhares de anos de religião ainda não conseguiram criar uma mudança de paradigma mundial para a ideia de que a alma é muito mais importante do que o corpo. No século XXI, né, um século bem materialista que nós estamos vivendo, o corpo ainda reina supremo, é só ver o culto ao corpo em todo lugar, né? Um tal de selfie, de fitness, né? Todo mundo tem essa coisa do corpo e esquece que vai envelhecer, porque tem uma programação no DNA que já determina quando você nasce esse envelhecimento, e é inevitável, o corpo vai decair, a mente, tudo. É um ciclo, e o nosso ciclo é muito curtinho, é muito pequeno. Ele foi alterado, nos transformaram nessa raça frágil. Nós temos um tempo de vida que é nada, é um átimo, é um flash em comparação com o universo que nos cerca, né? Então ele dizia que o corpo ainda reina supremo, apesar de nós nos proclamarmos seres espirituais. Na verdade, somos espíritos habitando o corpo. E essa casca que está aqui. As características do corpo pareciam nos dividir especificamente quanto a algo tão bobo e idiota como, por exemplo, a cor da pele ou a raça. Eu sou brasileiro, outro é canadense, eu sou irlandês, você é francês, e é tudo a mesma coisa. Então, bobo e idiota, principalmente a cor da pele. Então, por que a cor da pele tem sido a base de tanto ódio? A gente vê aí no Brasil agora com a história desse filme, é preto, não é, é negro, eu não sei nem mais como é que se pode falar, já não tenho a menor ideia. Aqui no Canadá também é complicado. Essa coisa é mundial. Eles criam essas confusões exatamente para dividir. Você está se preocupando com isso, é para criar polêmica. Agora aqui, no documento de viagem, você pode botar homem e mulher, no número 1, número 2, número 3, tem várias classificações. E nossa, é um negócio horroroso. Eu nunca vi uma coisa tão confusa. E isso está agora, está aí no parlamento, aqui em Ottawa. E os Estados Unidos estão esperando que o Canadá defina como é que vão ser os documentos dos viajantes. Tem uma sequência enorme. Coisa de doido. Isso tudo para criar confusão, né? Eles fazem sempre isso para que nós sempre estejamos lutando um com os outros. E ele dizia que a única conclusão, para que a base de tanto ódio? Isso é a base do ódio no nosso planeta, das guerras raciais religiosas, né, que eu falei lá no início. A religião está por trás também. Estão aí vendo islâmicos matando cristãos, cristão matando islâmico, islâmico matando islâmico, cristão matando cristão. Basta ter uma facção. Eles se dividem, não há união, não existe isso. Nenhuma delas, né? E dizia então que a única conclusão lógica era que alguém muito cedo lá na história da humanidade havia dito à humanidade que ele era superior aos outros tons de pele. E dizia para cada grupo, olha, negros eram superiores aos brancos, brancos são superiores aos negros, e assim por diante. E aí a briga é eterna, né? Eles fizeram isso para que sempre nos encontrássemos lutando. A história humana é uma sucessão interminável de conflitos sangrentos e tumultos, né? Devastadores. E aí ele diz também que encontrou outra esquisitice. Inexplicavelmente, à luz do espantoso avanço intelectual e tecnológico que nós temos, né, o progresso do homem foi interrompido em uma área crucial. Ele ainda se entrega à fera primitiva e faz guerra com seus vizinhos. Imagina um ET chegando aqui, vendo esse planeta pequeno, uma guerraiada danada, todo mundo matando todo mundo. No Brasil são 70 mil pessoas assassinadas por ano, é mais que qualquer outro lugar no planeta. Tem que contar as guerras que estão acontecendo agora. Complicado, né? E diz que ele podia entender que estímulos mentais, por exemplo, entre dois gatos de rua brigando por um pedaço de comida ou para marcar um território. Mas isso tudo bem, é um espírito simples, né? Agora, agora botar isso aí como um terrorista plantando uma bomba no aeroporto que vai matar centenas de pessoas, é uma diferença muito grande. Então ele acha que não podíamos simplesmente continuar a evoluir, nós teremos evolução, nunca seremos evoluídos se continuarmos assim. Os humanos sempre lutaram.
E ele queria separar, né, a ideia de que nós não somos animais destinados à guerra. Ele observou que durante alguns períodos da humanidade, como no Renascimento, foi um curto período da história, ele revela que a repressão diminuiu, a intolerância, surgiram filosofias melhores, né? As filosofias de guerra diminuíram também. Existem determinados períodos em que a humanidade quase que consegue evoluir e escapar disso. Então, quando as pessoas começam a agir livremente, né? Então, o pensamento livre, e quando você elimina as barreiras religiosas, políticas e raciais, claro, não vai guerrear, porque nós vamos viver como um Star Trek, viajando pelas estrelas, vamos guerrear com os Klingons lá fora, com os Borgs, na ficção científica. Nós poderíamos já estar viajando pelas estrelas há muito tempo, mas fomos impedidos pelas religiões, pela política, por tudo isso. Então ele diz que agir mais livremente, com a mente livre, nós estaríamos evoluindo e nos afastaríamos da guerra. E ele acha que a humanidade não é propensa à guerra, ela é induzida à guerra. Então, ao longo da história, algumas mãos estariam constantemente mexendo nesse xadrez, criando a divisão, criando conflitos sem motivo aparente, para dividir e conquistar. Então, foi a história que o Bramley pesquisou e chegou a essa conclusão. Ele diz que os Illuminati ele coloca que são os culpados favoritos de tudo. Illuminati agora é tudo, tudo é Illuminati. Os Illuminati estão por trás. Então a maçonaria. Como botam a maçonaria por trás de qualquer confusão dessa? São os culpados favoritos do cenário da conspiração. Além de mordomos e cunhada chata, né? Mas quem seria essa mão oculta, né? Então não podia ser outra coisa do que alguém de fora, uma civilização extraterrestre. E ele rotulou essa civilização extraterrestre, essa mão oculta, de a Irmandade. Até já.